Olá, sejam bem-vindos a mais um Análise Zeus. Neste vídeo vamos comentar como o clima tem se comportado nos últimos períodos e qual a expectativa futura, além de trazer as últimas atualizações do campo. O maior destaque dos últimos períodos tem sido as temperaturas sobre boa parte do país. O mês de julho costuma ser um dos meses mais frios sobre todo o centro-sul durante o inverno, devido ser bastante comum a entrada de massas de ar de origem polar pelo sul do Brasil, que derrubam as temperaturas e que provocam frio intenso em muitas regiões, incluindo áreas do sudeste e do centro-oeste. O ano de 2021, por exemplo, foi marcado pelo frio intenso durante o mês de julho e que provocou desvio negativo acentuado das temperaturas mínimas em todo o centro-sul. Como vemos nestas áreas deste mapa, que mostra as anomalias de temperatura mínima em julho de 2021. Naquele mês, o frio foi intenso devido a 3 intensas massas de ar de origem polar que provocaram frio extremo em muitas regiões, inclusive ocorrências de geadas históricas em regiões de Goiás e de Mato Grosso. Contudo, neste ano de 2022, o mês de julho tem se mostrado bastante atípico, mas não é em relação a eventos de frio intenso, e sim pela ausência deles. Julho ainda não acabou, mas as temperaturas mínimas registradas até aqui nos mostram que não houve episódios de frio significativo, como mostra esta figura, que representa a anomalia de temperatura mínima registrada até o dia 25 de julho de 2022. E aqui vemos pelas manchas em amarelo e vermelho como as temperaturas mínimas ficaram acima da média em grande parte do interior do Brasil, principalmente sobre as áreas do centro-sul, onde o desvio chegou a ficar 5 graus acima do que é normal para a época. Devido a um bloqueio atmosférico presente no interior do Brasil, que além de contribuir com a permanência do tempo seco, também favoreceu a maior ocorrência de frentes frias sobre a região sul, o que ajuda a entender por que as menores temperaturas ficaram restritas ao sul da América do Sul e não avançaram de forma significativa para o interior do Brasil. Nos últimos meses, comentamos como o fenômeno Laninha estava influenciando na distribuição das chuvas e temperaturas sobre o interior do Brasil, e até havia expectativa para episódios de frio mais intenso ao longo do inverno. Na última semana, os centros que monitoram a evolução destes fenômenos disponibilizaram uma atualização. E segundo a previsão consenso destes centros, o fenômeno Laninha continua enfraquecendo ao longo do inverno, como mostram as barras em azul deste gráfico, que indicam a probabilidade de ocorrência de Laninha. Porém, a partir da primavera, as barras em azuis voltam a aumentar, e há indicativo de que este fenômeno persista pelo menos até o final de 2022, influenciando na distribuição das chuvas ao longo da primavera. E os impactos deste fenômeno na próxima estação, vamos conferir na previsão de clima da Zeus nos mapas a seguir. Com o inverno já bem estabelecido, a estação deve seguir mais seca do que o normal, principalmente entre agosto e setembro, onde não tem previsão de chuvas significativas entre o interior do sudeste e do centro-oeste. Em agosto, estão previstas chuvas abaixo da média na área em amarelo entre o centro-oeste e interior do Mato Piba e áreas ao norte do Brasil. E nestas áreas, já costuma chover muito pouco nesta época, ou seja, a expectativa é de um mês ainda mais seco do que o normal. Nas demais áreas, em tons de verde, a expectativa é de normalidade das chuvas. Setembro, mês que marca a transição do inverno para a primavera e que marca também o retorno das chuvas para algumas áreas produtoras do interior do Brasil, neste ano deve ser marcado por irregularidade da precipitação sobre o interior das regiões sudeste, centro-oeste e Mato Piba, com chuvas abaixo da média nestas áreas em amarelo do mapa, especialmente entre o sudeste e o centro-oeste. Pode ocorrer um atraso no retorno das chuvas na primavera por causa da influência do fenômeno Laninha. Por outro lado, as chuvas devem voltar a ocorrer de forma mais expressiva, e setembro promete ser mais úmido do que o normal sobre parte da região sul, como mostra a mancha em azul deste mapa.
Diferentemente de setembro, em outubro, a expectativa é de retorno um pouco mais regular das chuvas no decorrer do mês em boa parte do Brasil, podendo inclusive ficar acima da média sobre as áreas em azul desta figura. Nas áreas em verde, as chuvas também devem voltar a ocorrer de forma regular e os volumes devem ficar dentro da normalidade para o mês. No sul do Brasil, nas áreas em amarelo, as chuvas irregulares retornam com volumes abaixo da média. Como comentado anteriormente, em outubro, as previsões indicam uma leve intensificação do fenômeno Laninha e que tem como uma das características diminuir as chuvas sobre o sul do Brasil. E embora o mês de julho venha se mostrando atípico e com temperaturas acima da média, a presença do fenômeno Laninha no decorrer dos próximos meses ainda indica risco para episódios de frio tardio no início da primavera, principalmente sobre as áreas da região sul. Em agosto, ainda devem ocorrer entradas de massa de ar polar que podem derrubar as temperaturas, especialmente na região sul e regiões ao sul de Mato Grosso do Sul e São Paulo, indicadas nas áreas mais esbranquiçadas desta figura. Áreas do interior das regiões sudeste e centro-oeste também devem contar com episódios de frio mais intenso, onde as temperaturas podem chegar abaixo dos 10 graus, mas por enquanto sem risco para frio extremo. Em setembro, as temperaturas mínimas seguem baixas sobre o sul do Brasil e regiões serranas do sudeste, mas com a chegada da primavera, o frio tende a perder força gradativamente. Ainda podem ocorrer episódios de frio mais intenso e não se descarta o risco para a ocorrência de geadas isoladas, especialmente em regiões serranas da região sul e na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. As madrugadas também seguem mais frias nas áreas em azul do sudeste e do centro-oeste, mas sem risco para frio intenso. Além das temperaturas mínimas, nos próximos meses as temperaturas máximas também vão chamar a atenção. Em agosto, o tempo seco ainda deve persistir em todo o interior do Brasil, o que favorece a rápida elevação das temperaturas no período da tarde, como mostram as áreas em tons alaranjados. Para setembro, com a expectativa de atraso no retorno das chuvas e maior predomínio de tempo seco, o calor se intensifica em todo o interior do Brasil. Inclusive, são esperadas temperaturas próximas aos 40 graus entre o sudeste e centro-oeste principalmente. Com a estação seca já estabelecida e se intensificando sobre o interior do Brasil, quais são as últimas atualizações a respeito da colheita do algodão e do milho nas principais regiões produtoras? Carlos. Olá, pessoal! Bruna, com exceção do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul, onde a alta umidade dos grãos voltou a tornar os trabalhos mais lentos, a colheita da safrinha 2022 de milho teve outra semana de bom avanço no centro-sul do país, graças ao tempo quente e seco. Segundo o levantamento da AG Rural, 52,7% da área cultivada na região estava colhida até quinta-feira 14, contra 40,5% uma semana antes e 30,1% no mesmo período do ano passado. No Mato Grosso, o IMEA divulgou o relatório apontando um novo reporte sobre a colheita da safra de milho do estado, contabilizando que 85,29% dos trabalhos foram finalizados até dia 15 de junho. Esse patamar fica à frente do registrado no mesmo período da safra passada, quando as atividades tinham sido concluídas em apenas 51,94% do total e também avançado em comparação à média dos últimos 5 anos, que é de 68,28%. No Paraná, o relatório semanal do DERAL apontou que 30% das lavouras de segunda safra já foram colhidas no estado. Enquanto isso, 79% da área está em maturação e os 21% restantes seguem em frutificação. Do lado da qualidade dessas áreas, os técnicos do departamento classificaram 72% das lavouras como em boas condições, 21% em médias e 7% em ruins. A colheita da safrinha avança lentamente na região norte do estado, em função da alta umidade dos grãos, além de apresentar perdas devido ao ataque de cigarrinhas, que deixam as produtividades ao redor das 83 sacas por hectare em Maringá. Na região sul, à medida que a colheita avança, outro fator, além da cigarrinha que pode contribuir para a perda de produtividade, é a ocorrência de geadas.
Quanto à colheita do algodão, segundo dados do IMEA, em seu último levantamento, Mato Grosso, o maior produtor do Brasil, está com 22,72% da área cultivada já colhida. As condições climáticas foram favoráveis à continuidade da colheita, assim como para a abertura dos capulhos. Em Mato Grosso do Sul, as condições climáticas têm proporcionado condições para a manutenção da qualidade das fibras, assim como para o desenvolvimento da cultura segundo a safra. Na Bahia, as lavouras irrigadas estão em fase de formação de maçãs. As sequeiros seguem em fase de maturação e colheita favorecidas pelas condições climáticas. Em Goiás, a colheita começou há pouco tempo e avança em ritmo acelerado. O levantamento do dia 7 de julho informa que 22,86% de toda a safra do estado já foi colhida. Na mesma data de 2021, este percentual era de 26,74%, que mostra uma regularidade em relação ao ritmo de colheita. E Carlos, os episódios frequentes de chuvas intensas têm interferido de alguma forma nas culturas de inverno no sul do Brasil? Bruna, segundo o DERAL, os produtores de trigo do Paraná concluíram o plantio da safra de 2022. Em relação à qualidade dos campos, 95% das lavouras estão em boas condições, apesar das chuvas intensas e geadas no último mês, não se observando assim danos significativos. Os outros 5% da lavoura de cereal de inverno foram classificadas em condição média e nenhuma área é vista como ruim, de acordo com o departamento ligado ao governo estadual. Segundo analistas do órgão, o plantio de trigo ocorreu dentro da normalidade e agora o setor deve ficar atento ao andamento das lavouras da região norte, que começam a ter algum atraso nas chuvas, o que tem gerado um sinal de alerta. Obrigada pelas informações, Carlos. Agora temos um recado diretamente do campo para você, produtor. É com você, Pedro. Faça como os mais de 300 clientes da Zeus espalhados pelo Brasil. Entre em contato com o nosso time comercial para entender como funciona o clima em cada talhão da sua fazenda. Vamos continuar acompanhando todas as atualizações do clima e da safra e traremos essas informações para vocês. Continue acompanhando os nossos próximos boletins. E você, que é cliente Zeus, encontra mais detalhes referentes à previsão para a sua região no portal Zeus Agrotech. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal para não perder as próximas atualizações. Até logo!